Bom, meu nome é Clóvis, eu sou um cidadão brasileiro, sou um eleitor e, sinceramente, não tenho a intenção de me tornar um ativista político ou de me tornar um influenciador político. O único motivo deste meu vídeo é por causa da indignação minha pessoal a respeito de uma fala do candidato Lula num comício realizado no Rio de Janeiro, onde ele se dirigiu ao povo evangélico, incentivando que eles visitassem as suas igrejas, frequentassem as suas igrejas, porém não permitissem que seus pastores mentissem para eles. E realmente isso me chamou bastante atenção e me ficou a pergunta, né? Como que o povo evangélico vai saber se o pastor está mentindo ou deixando de mentir? É simples, a resposta é simples. O povo evangélico tem que conhecer a palavra de Deus, tem que conhecer aquilo que ele crê. Só assim ele vai saber então se o pastor está mentindo. Se ele não conhecer, ele vai ter a tendência de aceitar tudo aquilo que o pastor fala. Como eleitor, eu me sinto na obrigação de complementar esta fala do candidato com uma interrogação, perguntando como que nós vamos saber se o nosso candidato não está mentindo para a gente. Da mesma forma, é simples também. É só você observar a história deste candidato, a história deste partido, a história pregressa daquele candidato. E você vai saber que ele está mentindo ou não. Hoje nós estamos vivendo na iminência real de nos tornarmos um país socialista. E nós temos visto o que aconteceu recentemente nos países da América Central e América Latina que se tornaram socialistas na última década. Nós podemos acompanhar através dos noticiários, através das redes sociais, através da internet, a miséria que se tornaram. Nós vemos a Argentina hoje, há um mês atrás, com uma inflação anual de 78,8%, a partir do momento onde assumiu um governo socialista. Isso há um mês atrás. Hoje nós já temos essa inflação superando a casa dos 100%, a partir do momento que esse governo socialista assumiu o poder na Argentina. A Argentina, que era um país próspero, um país rico, um país turístico, hoje se tornando um país miserável. E, sinceramente, eu não gostaria de ver essa ideologia que vem tentando ser implantada no nosso Brasil desde o início da época, desde o início das atividades políticas públicas do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, onde ele falava, tem diversos vídeos na internet, onde ele tem claramente exposta a intenção de transformar o Brasil num país socialista. Hoje nós temos o Foro de São Paulo, que nada mais do que, entre aspas, a reunião de países socialistas, de líderes socialistas, para se tomar medidas para que venha alcançar aquilo que eles chamam de pátria grande, que seria uma América Central e América do Sul socialista, com um governo totalitário, onde nós não teríamos as condições que temos hoje. Muitas pessoas reclamam, muitas pessoas, eu sei, vivem numa má condição social, mas nós temos visto resultados e eu, sinceramente, não gostaria de ver o meu povo, de ver a minha nação passando por uma experiência de miséria, passando por uma experiência terrível, como podemos ver a Argentina, como podemos ver Venezuela. Recentemente eu estive em Roraima e vi com os meus próprios olhos venezuelanos que fugiram dos seus países, e com os poucos que eu tive condição de conversar, a única coisa que eles podiam nos dizer era que estavam passando fome. A única coisa que eles nos diziam é que eles estavam passando fome no país deles, que não gostariam de deixar o país deles, mas que foram obrigados por causa da fome, porque morreriam de fome. E mediante os fatos que nós temos visto, mediante os fatos da economia que nós temos visto, mediante o crescimento econômico e financeiro do Brasil, eu acredito que nós estamos realmente num caminho certo e não devemos colocar em risco, não devemos colocar em xeque essas conquistas que nós temos até hoje.
colocar nas mãos de pessoas que há tempos atrás víamos os noticiários, todos os dias um caso novo de corrupção, todos os dias um caso novo de prisão de aliados políticos, de ministros, de amigos, enfim. Eu confesso que não tenho nenhuma saudade desse tempo. E muito me preocupa a possibilidade de termos realmente um Brasil socialista, onde não foi implantado no governo passado da presidenta Dilma, né, como ela se autodenominava, onde não foi implantado, e eu creio que se chegarmos a eleger o candidato Lula, nós teremos, eles não perderão essa oportunidade de minar o nosso país, de saquear o nosso país e transformar este Brasil numa nação socialista e miserável, assim como nós temos visto no restante da América, no restante do mundo, né? Outra coisa que me chamou muito a atenção é que durante o primeiro turno dessas eleições presidenciais, nós víamos todos os candidatos, desde os mais populares até os desconhecidos, alguns desconhecidos, atacando de forma ferrenha o candidato Lula, o chamando de todos os adjetivos negativos possíveis, de ladrão, de descondenado, de quadrilheiro, de chefe de quadrilha, e hoje nós vemos alguns desses políticos que vergonhosamente, de repente, assim, num passe de mágica, mudaram de ideia e se aliaram a a quem eles condenavam. Realmente é difícil de entender, e fica sempre aquela dúvida, aquele pingo de dúvida, se realmente eles têm um interesse pelo Brasil ou têm um interesse unicamente, exclusivamente a si próprios, o interesse de poder. Fica a dica, você que não votou, né, você que votou nessas pessoas que nitidamente, entre aspas, né, viraram a casaca, mudaram de opinião da noite para o dia, né? Eu ouço desde criança um ditado que diz que gambá cheira gambá, né? Fica a dica, né? Vote com consciência, não vote por emoção. Vote com consciência, vote pensando no seu futuro, vote pensando no futuro dessa nação. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe.